Hoje a gente vai mergulhar em um tema bem específico, o ministério do evangelista cristão. Vamos nos basear num texto teológico que destrincha o papel, o propósito e até os desafios desse chamado. E olha só, o ponto de partida dessa análise toda é uma instrução bem direta. Ela já dá o tom, sabe? Mostrando que esse é um ministério que exige foco, propósito e, claro, muita resiliência para encarar as dificuldades. Para a gente entender bem essa função, vale a pena voltar na origem da palavra. Evangelista vem do grego euangelizo, que quer dizer basicamente transmitir boas novas. Então a essência do papel já está no nome, ser um mensageiro, alguém que leva uma boa notícia. Beleza. Agora vamos aprofundar um pouco. O material que estamos analisando deixa claro que ser evangelista não é uma escolha pessoal, tipo, decidi que você. Não, é visto como um dom, um presente mesmo, dado por Deus para a igreja. Então a função principal fica bem clara, né? É ser um arauto de Deus no mundo. Alguém que anuncia publicamente o Evangelho de Cristo e faz isso com ousadia, com convicção. E esse chamado todo, ele tem uma raiz, uma base. Ele vem de uma ordem direta que, na teologia cristã, é muito conhecida como a Grande Comissão. É esse trecho aí, de Mateus, ele é apresentado como uma grande diretriz, um mandato fundamental para todo o trabalho de evangelismo. É um chamado bem amplo. Ir, fazer discípulos de todas as nações, ensinando o que foi ordenado. E tem mais. O texto também aponta para uma divisão bem nítida, baseada na resposta que as pessoas dão a essa mensagem. Citando o Evangelho de Marcos, fica assim: de um lado, quem crê e é batizado será salvo. Do outro, quem não crê será condenado. É um contraste bem forte, sem meio termo. Mas olha, essa missão não é pintada como um passeio no parque, muito pelo contrário. O material usa uma metáfora bem forte para descrever o ambiente em que esses mensageiros são enviados. Um ambiente que pode ser bem hostil. A imagem é essa: cordeiros no meio de lobos. Isso vem lá do Evangelho de Lucas e já dá a dimensão do desafio, né? Sugere uma missão cheia de perigos, de rejeição, até de perseguição, num mundo que muitas vezes não quer ouvir essa mensagem. E exatamente por causa desse ambiente que o texto reforça um ponto que é crucial. O dever do evangelista é ser um mensageiro fiel. A mensagem não é dele, não é pessoal. Tem que ser exclusivamente sobre Jesus e o reino de Deus, e nunca sobre si mesmo ou sobre as próprias ideias. Ok, então como isso funciona na prática? Quais são as características e as funções que definem esse ministério? Bem, o texto descreve um papel com várias facetas. Primeiro, tem que ter uma paixão real pela salvação das pessoas. Segundo, é preciso buscar mensagens que venham de Deus, não da própria cabeça. Terceiro, tem a parte prática de plantar novas igrejas. Além disso, ser sensível e obediente à voz do Espírito Santo é fundamental. E, claro, ter a habilidade de fazer as pessoas entenderem a mensagem, de se comunicar bem. E o propósito final de tudo isso vai além de simplesmente entregar uma mensagem. A ideia, segundo o texto, é preparar os próprios fiéis para uma vida de serviço e, com isso, edificar a igreja, o que é chamado de corpo de Cristo. Agora, a gente está chegando na parte final da análise e aqui o tom fica um pouco mais urgente. O argumento é que essa missão toda não é algo do passado, uma peça de museu. Pelo contrário, é uma tarefa que ainda está inacabada e é urgente. Para dar uma dimensão dessa urgência, o texto traz alguns dados. Olha só, globalmente, apenas 1/3 da população, cerca de 33%, se identifica como cristã. Isso significa que 2/3 do mundo, uma maioria esmagadora, ainda não foram alcançados por essa mensagem. E o desafio não é só lá fora, em lugares distantes. O texto mostra um declínio até mesmo em regiões que são historicamente cristãs. Cita, por exemplo, o fechamento de centenas de igrejas em países como a Alemanha e Portugal. Isso mostra que o trabalho é contínuo, mesmo nos lugares onde o cristianismo já está estabelecido há muito tempo. E aqui vem um ponto-chave para fechar a análise. O fato de existir esse dom específico do evangelista não tira a responsabilidade dos outros. A fonte deixa bem claro: a tarefa de evangelizar é para ser compartilhada, é de todos os fiéis. E isso tudo nos leva à pergunta final que o material levanta. Uma pergunta que fica ecoando, né? Se a tarefa ainda não terminou, de quem é a responsabilidade de levar adiante?